Ninguém é ilegal em terras roubadas. O discurso de Billie Eilish no Grammy provocou um drama internacional bizarro no Grammy de 2026. Ela declarou que ninguém é ilegal em terras roubadas enquanto criticava o ICE, e isso imediatamente provocou indignação. Agora, apenas alguns dias depois, um ativista australiano afirmou que foi impedido de entrar nos Estados Unidos e deportado após brincar dizendo que iria se mudar para a mansão dela em Malibu por causa daquele discurso. Ele afirma que foi detido por 30 horas no aeroporto de Los Angeles antes de ser deportado e culpa Billie Eilish. Se você perguntar à alfândega, eles negam envolvimento da equipe dela, dizendo que o real motivo foram os problemas de visto dele. Agora, isso não é um caso legal confirmado. Será que é uma manobra para viralizar ligada ao ativismo de celebridades e à política? E até onde a indignação online pode chegar hoje em dia? Bem, é um pouco mais do que eu consigo acompanhar. Mas do palco do Grammy às manchetes sobre controle de fronteira, Billie Eilish já está no centro da controvérsia. Quando ainda tinha pouco mais de 20 anos, ela recebeu críticas por vídeos antigos que ressurgiram. Desde a adolescência, houve acusações de queerbaiting, debates sobre suas mensagens políticas e uma análise intensa sobre a evolução de sua imagem. Agora, ela não apenas cresceu sendo famosa. Na verdade, a garota cresceu com tudo registrado, ou seja, tudo o que ela fez diante das câmeras está bem documentado e é fácil de encontrar. Estamos falando de cada erro, cada letra, cada legenda, dá pra encontrar tudo. E xiste até a Wayback Machine, ela nem pode esconder isso. E ainda assim, apesar dessa pressão, ela se tornou uma das artistas mais dominantes de sua geração sem nunca levantar a voz. Agora, esse paradoxo é onde a história realmente começa. Em 2021, um vídeo ressurgiu na internet mostrando Billie, com cerca de 13 ou 14 anos, pronunciando um insulto racial enquanto cantava junto com a música. Sim, todos lembramos que Bieber fez isso, certo? Pois é, Billie também fez. Agora, o vídeo se espalhou rapidamente pelas redes sociais, gerando críticas generalizadas. E Billie respondeu publicamente dizendo que ficou chocada e envergonhada por não ter entendido o significado da palavra na época. A internet se dividiu quase instantaneamente, alguns passando pano pra ela, outros dizendo crianças fazem coisas de criança. E ainda tinha quem dissesse, vamos pendurá-la num poste, crucificar, crucificar. Mas a discussão agora é sobre a permanência digital. Como fica a responsabilidade quando a adolescência é eternizada na internet? Agora, para Billie, a reação negativa foi um lembrete claro de que a fama não apaga o passado, ela o amplifica. Mas para entender como ela acabou nessa situação, você tem que voltar para uma pequena casa de 2 quartos em Highland Park, Los Angeles. Você já sabe como funciona, então vamos lá. Billie Eilish Pirate Baird O'Connell. Ela nasceu em 18 de dezembro de 2001 em uma família criativa, mas humilde. Cobrimos bem os primeiros anos dela e achamos filmagens raras da infância. Agora, vamos exibir um trecho do vídeo dela no antes de ficar famosa. Os pais eram Maggie Baird e Patrick O'Connell. Fala sério, nomes bem irlandeses. Eles eram atores, não eram famosos, não eram ricos, mas estavam trabalhando. Estamos falando de artistas tentando lidar com audições e instabilidade. Eles decidiram educar Billie e o irmão mais velho dela, Phineas, em casa. De novo, que nomes irlandeses os dois, e isso criou um ambiente focado na criatividade em vez da competição. Agora, essa decisão foi mais importante do que muitos notaram. Em vez de horários rígidos, os dias da Billie eram repletos de música, cinema, arte e experimentação, além de alguns cheques do governo. Se você educa seus filhos em casa, não é o professor? Não sei. Billie entrou no Los Angeles Children's Chorus aos 8 anos, onde aprendeu controle da respiração e precisão vocal. Esse treinamento depois moldou o estilo vocal sussurrado que marcou sua carreira. Agora, tem uma coisa que a maioria das pessoas não percebe, é a suavidade dela que não foi acidental, na verdade era controlada, era resultado de um treinamento disciplinado. Enquanto isso, 3 anos mais velho, Phineas, ele estava construindo algo em seu quarto. Um laptop, um microfone, um software básico de gravação, sem estúdio profissional, sem executivos de gravadora supervisionando as sessões, apenas curiosidade e um pouco de tentativa e erro. Aquele estúdio improvisado no quarto depois geraria um dos álbuns mais importantes da década, mas na época eram só irmãos experimentando. Eles queriam que artistas como Katy Perry cantassem suas músicas, mas Billie acabou fazendo isso. O ponto de virada foi quase por acaso em 2015. Phineas compôs a música Ocean Eyes para sua banda.
Billie gravou a música para que sua professora de dança criasse uma coreografia e depois a enviou casualmente ao SoundCloud. Não houve lançamento por gravadora, nenhuma estratégia de marketing, nenhuma fórmula para viralizar, e em poucos dias começou a se espalhar organicamente por blogs e páginas do Tumblr. O áudio oficial revelou algo incomum. Billie não estava cantando alto, ela não estava buscando notas agudas. Ela soava íntima, quase como se estivesse cantando diretamente na cabeça do ouvinte. E essa proximidade, bem, parecia algo novo, parecia orgânico. Agora, as gravadoras começaram a entrar em contato. Billie tinha apenas 13 anos. E você tem que pensar sobre isso por um momento. 13 anos de idade, lidando com contratos e conversas da indústria. Quero dizer, a maioria dos adultos tem dificuldade para entender essas coisas. Felizmente, a família dela já era do ramo. Agora, esse tipo de aceleração, bem, pode mudar uma pessoa. Isso comprime a adolescência em algo muito mais público e muito mais complicado, certo? Bem, em 2016, ela assinou com a Dark Room e a Interscope Records. Mas aqui está o que torna a trajetória dela incomum. Ela não saiu do estúdio no quarto. A música continuou sendo produzida principalmente por Phineas em casa. As primeiras apresentações ao vivo da época mostram uma adolescente descobrindo sua presença de palco, mas já chamando atenção. Ainda não havia uma persona de estrela pop polida, apenas autenticidade. O EP dela de 2017, Don't Smile at Me, não seguiu o padrão tradicional do pop adolescente. Parecia mais sombrio, mais introspectivo. Músicas como I Don't Want to Be You Anymore explodiram. Eram cheias de insegurança e autocrítica, em vez de romance. A garotada adorou. A vulnerabilidade ressoou profundamente com ouvintes que se sentiam invisíveis nas narrativas pop convencionais e superficiais. Visualmente, ela também rejeitou as expectativas. Aquele cabelo verde com preto parecia um penteado de gambá, né? As roupas dela eram largas e ela declarou abertamente que usava modelagens amplas para evitar ser sexualizada ou julgada pelo corpo. Agora, para muitos fãs jovens, isso foi revolucionário. Em uma era saturada de perfeição cuidadosamente criada, bem, Billie encarnava a rebeldia. Mas essa imagem também, ela evoluiria depois, e evolução muitas vezes atrai reações negativas. E então veio 2019, When We All Fall Asleep, Where Do We Go? Foi lançado e não apenas fez sucesso, ele quebrou padrões. O clipe de Bad Guy parecia estranhamente divertido, embora minimalista. A produção era espaçada, com muito espaço vazio, quase anti-pop, e mesmo assim dominou as paradas, eventualmente tirando Old Town Road de sua sequência histórica. Billie agora é a primeira artista nascida nos anos 2000 a liderar a Billboard Hot 100. Agora, no Grammy Awards de 2020, ela levou Álbum do Ano, Gravação do Ano, Canção do Ano e Artista Revelação. No discurso de agradecimento, ela parecia atônita, quase pedindo desculpas. E o momento parecia surreal. A artista mais jovem a vencer as 4 principais categorias demonstrou domínio de forma discreta, o que acabou alimentando sua aura misteriosa. Mas a fama, ela tem seu peso. Nossa, eu sei bem como é. Billie já falou abertamente sobre enfrentar depressão na adolescência e abordar questões de autoimagem e saúde mental. Imagine lidar com esses desafios enquanto milhões de desconhecidos opinam sobre sua aparência diariamente. Agora, a vulnerabilidade se tornou a ponte dela com os fãs, mas também a expôs a muito escrutínio público. Em 2021, o videoclipe de Lost Cause dela gerou acusações de queerbaiting depois que ela postou fotos com a legenda "Eu amo mulheres". Então, o debate online se intensificou. Alguns elogiaram a expressão dela, outros exigiram clareza sobre a sexualidade dela. O debate refletiu uma mudança geracional mais ampla. O público espera cada vez mais que figuras públicas definam suas identidades de forma explícita. Queremos saber os pronomes delas. Não. Ambiguidade pode ser interpretada como estratégia. Agora, apesar de ondas de controvérsia, o impulso da carreira dela não desmoronou. Na verdade, ele até se expandiu. Em 2020, ela lançou No Time to Die, tornando-se a artista mais jovem a escrever e interpretar um tema de James Bond. A música mais tarde lhe rendeu um Oscar. Caramba! Então, em 2021, Happier Than Ever marcou uma evolução. A faixa título começa suave e contida antes de explodir em catarse, refletindo a dualidade de sua persona pública, o exterior controlado e o interior explosivo.
A música What Was I Made For, do filme Barbie, mostrou ainda mais sua maturidade artística. Uma delicada balada ao piano, ela ressoou globalmente e lhe rendeu outro Oscar, tornando-a uma das pessoas mais jovens a vencer 2 vezes nessa categoria. Então, de uma gravação feita no quarto para o palco do Oscar em menos de uma década, bem, a trajetória dela parece quase irreal. O mais surpreendente na história de Billie Eilish não são os prêmios, mas sim seu controle criativo, a parceria com o irmão e a produção minimalista durante tudo. Ela manteve o sussurro na voz. Em uma indústria conhecida por transformar artistas em fórmulas testadas pelo mercado, bem, ela resistiu. Ela alterou o próprio tom da música pop. Ela normalizou a suavidade como uma força. Ela tornou a intimidade poderosa. Essa história não trata de vocais sussurrados, raiz verde neon do cabelo ou um upload viral no SoundCloud, mas do que ocorre quando a adolescência se desenrola diante de milhões, quando a vulnerabilidade vira marca antes de você entender suas emoções, e a internet não só observa seu crescimento, mas registra todas as suas versões. Porque Billie Eilish não herdou apenas oportunidades, ela herdou escrutínio, expectativas, aplausos que chegam antes da vida adulta. Agora, a verdadeira questão não é se Billie é controversa, incompreendida ou superanalisada. É se a fama moderna permite espaço para a evolução. Adolescentes podem errar e mesmo assim amadurecer em público? A delicadeza tem força numa era que valoriza o barulho? Um dia, Billie deixará de ser vista como a mais jovem a conquistar algo e será apenas uma artista com um grande legado. E o mundo vai decidir se vai focar na reação negativa ou na transformação. Vamos!